Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te conto sobre possibilidade de Thales Magno ficar no Corinthians. Teve uma reviravolta e o jogador pode renovar o seu contrato a qualquer momento. Vamos falar também sobre Roberto Firmino. Pode ser jogador no Corinthians? Tá ficando livre no mercado e tenho novidades para trazer para vocês sobre este assunto. Ramon Dias pode aprontar mais uma das suas, fiel, no jogo contra o Santos. Pode entrar com as reservas. Tenho informação para trazer para vocês. E reunião do Timão após discussão em vestiário. Vou te contar tudo neste vídeo aqui após você deixar o seu like. Deixa o seu like, fiel, deixa o like, já se inscreve no canal, vem fazer parte desta família. O canal tá novinho, hein? Novinho, mas tá crescendo muito rápido aí, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Combinado, fiel? Então, bora falar de Corinthians. Vamos iniciar este vídeo aqui falando sobre polêmica, tá, fiel? Porque no vestiário o bicho pegou, discussão calorada aí, acalorada, né, entre Memphis e Gustavo Henrique, em que eu trouxe as informações do primeiro vídeo, que houve uma discussão entre os dois atletas em nível de tom de voz bastante alto, tá, fiel? Que precisou até membros da equipe entrar no meio para separar a discussão que estava aí se partindo para outro rumo. Só que não teve agressão física, não teve cadeirada. O Corinthians já realizou o treino hoje, tá, fiel? Informações para passar para vocês que parece que está tudo bem com os jogadores, pelo menos é o que aparentou no treino do Corinthians, só que teve uma reunião, tá, fiel? Logicamente que não ia passar batido o que aconteceu lá no Equador. Foi uma discussão diferente do que acontece nas discussões normais de jogo entre jogadores, tá? Dentro de campo houve uma discussão também entre Mateuzinho e Breno Bidon, então a gente sente um clima tenso, a gente sente um clube, a gente sente um elenco que está querendo começar a dividir, com alguns grupos já se começando a dividir, e algo tem que ser feito, algo tem que ser interrompido para não tornar um time aí de dois times, né, fiel? Um elenco com dois times, um elenco com panelinha de cá e panelinha de lá. Isso é horrível e isso é ruim para qualquer clube de futebol. Então já houve uma reunião com Ramon Dias, Emiliano Dias, alguns membros do Corinthians, e eu não só confirmo para vocês a presença do Fabinho Soldado, porque ainda estou esperando algumas informações, mas aparentemente Fabinho Soldado também estava nessa reunião, onde foi discutido tudo o que aconteceu no Equador, as cobranças que têm que ser feitas de modo modesto, tá, fiel? De modo aí, vamos dizer assim, pacífico, sem grandes agressões, conversas com o elenco sobre esses atritos com jogadores, para não ter mais esse tipo de confronto dentro de vestiário, porque quando você perde a união da equipe, você perde tudo. Você perde o time dentro do campo, o treinador perde o vestiário, que ainda o Ramon Dias não saiu do Corinthians, ainda ele é treinador do Corinthians. Então, se perde o vestiário, você pode perder aí uma semifinal para o Santos e deixar de ir para uma final. Então já existe uma cobrança da torcida e o Corinthians vai de 0 a 80 muito rápido. Então você vai de 0 à glória muito rápido ou sai da glória para o inferno muito rápido também. É assim que funciona no Clube Esporte Clube Corinthians Paulista, tá, fiel? Então essa reunião foi de grande importância no meu ponto de vista, no meu modo de ver, para acalmar os ânimos, tá? Eu espero profundamente que o Fabinho Soldado tenha estado presente nessa reunião, porque é um cara que conversa bem, é um líder também e que sabe chamar atenção e cobrar na hora que tem que ser cobrado, tá, fiel? Alguns jogadores falaram também, principalmente jogadores que são considerados os líderes do Corinthians, jogadores com mais tempo, tentando sempre apaziguar e trazer os bons momentos novamente, e isso é de grande importância. Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente esta reunião. Combinado, fiel? Desculpa, vamos continuar aqui com os assuntos do Timão, porque tá bombando, tá? Tá recheado de informações mesmo e você não pode sair daí. Porque eu já quero entrar aqui na situação, fiel, do Ramon Dias, porque a gente acaba de vir de uma reunião, acaba de vir de tentando pacificar um ambiente que está tumultuado no Corinthians, e vem a informação que o Ramon Dias pode aprontar mais uma das suas no jogo contra o Santos. É isso mesmo, Ramon Dias pode poupar o time para os jogadores descansarem para jogar no Equador na quarta-feira. Se ele fizer isso, ele está pedindo realmente para sair do Corinthians. Se ele fizer isso, ele está doidinho para ganhar férias.
Se ele fizer isso, realmente, o Emiliano Dias tem que interferir. Se for uma decisão conjunta, o presidente, o diretor executivo tem que interferir, porque eles podem interferir. Aliás, a obrigação deles como presidente, como diretor executivo, é cobrar, tá, fiel? Então ele pode chegar e falar, Ramon, sinto muito, eu não quero intrometer no seu trabalho, mas está errado. A torcida quer uma resposta, a gente vai estar com um estádio com mais de 50 mil torcedores, então você já imaginou chegar aqui o Rodrigo Garra ir pro banco? Porque ele quer poupar pro jogo de quarta-feira, onde a gente levou 3 no primeiro. Imagina se chegar aqui ele poupar o Carrilho de novo. Apesar que o Carrilho jogou um tempo lá, então deve entrar como titular. Imagina se ele poupar outro jogador que é considerado titular no Corinthians. Então não faz sentido, tá? O Corinthians tem que entrar com a sua força normal. Desculpa novamente, tá, fiel? Desculpa, a garganta tá bastante seco, o clima aqui tá bastante seco, tá? Bastante calor mesmo. Então, o Corinthians deve entrar em campo. Não estou falando que essa é a escalação eu passo amanhã para vocês, dependendo do treino do Timão e até mesmo no domingo antes do jogo, tá? Mas o Corinthians tem que entrar em campo com força normal. O que é força normal para mim? Se o Corinthians entrar com 2 zagueiros, é Hugo Souza no gol, Mateuzinho é o que tem de melhor, tá, fiel? E seguir aí na zaga com Félix Torres e André Ramalho, mesmo com o André Ramalho falhando. Se o André Ramalho não jogar, o Gustavo Henrique não pode jogar, ele é muito lento e o Santos tem alguns jogadores que são rápidos, tá? Eu ainda arrisco dizer aqui para vocês que um Kaká seria uma boa opção, porque a gente ficaria com 2 zagueiros rápidos. Fiel, eu sei que nesse momento agora aí que eu falei o Kaká, você tá se questionando aí do outro lado, tá? Você é louco, cara? Cara, você não tá passando bem. Kaká, Fiel, a gente não tem zagueiro, vocês não perceberam ainda? João Pedro Choque é boa opção para você? André Ramalho é boa opção para você? Não ganha uma bola de cabeça, não faz uma cobertura? Não é. Qual que é os zagueiros que a gente tem? Félix Torres, João Pedro Choca, André Ramalho, Kaká. Então sim, Kaká seria uma opção para a partida de amanhã. O Gustavo Henrique vem falhando, já falhou, tá? Falhou lá no jogo do Equador 2 vezes. Pode falhar aqui de novo. É um jogador lento, o time do Santos é rápido, então não seria de se estranhar um Kaká no time do Santos, tá, fiel? Um Kaká no time do Corinthians, tá? E na nossa lateral esquerda a gente segue com Fabrício Angileri. Corintianeiro, Fabrício Angileri pode nos ajudar? E muito, tá, fiel? É um lateral que chegou há pouco tempo, um lateral que fez uma grande partida pro Corinthians. Sua primeira partida ele já demonstrou total personalidade, indo lá e dando passe para gol. Então sim, Fabrício Angileri, titularzíssimo do Corinthians, ganhando essa posição. E aí tomara que seja o lateral da nossa posição, que a gente não precisa ter mais dor de cabeça para ir atrás de lateral. É um jogo só, é verdade, mas nesse um jogo ele já demonstrou bastante disposição, comprometimento com o time, já deu uma assistência jogando meio tempo. E jogando meio tempo ele já fez mais que o Hugo e também o Matheus Bidu, na minha humilde opinião. E aí o meio de campo, fiel, tem que ser com o Losango. Ele tem que entrar com José Martínez, se já se recuperou, inclusive vou trazer informações para vocês. André Carrillo tem que ser titular, não faz sentido tirar o melhor meio campo do Corinthians, tanto taticamente, ajuda a marcar, tem uma qualidade de passe incrível, ajuda o Corinthians na saída de bola. Então André Carrillo tem que ir para jogo, seguido aí de Rodrigo Garra e Breno Bidon. Ah, corintianeiro, Breno Bidon não marca. Sim, fiel, não marca, mas a gente vai ter 2 que marcam. José Martínez e André Carrillo. Lá no Equador, o meu questionamento com o Breno Bidon foi esse. A gente tinha um marcador fora de forma, que era o Alex Santana, e o Bidon e o Garro que não marca. Então sobrecarregou sim a zaga, mesmo jogando com 3 zagueiros, até porque os nossos laterais são horríveis e o time pressionou o tempo todo. Esse é o motivo que a pressão do Corinthians sofreu lá, um dos motivos da escalação de 3 zagueiros não ter dado certo. Os 3 zagueiros não foi totalmente errado. O que foi errado foi os jogadores que ele colocou para jogar com 3 zagueiros, tá? Então o Corinthians vem totalmente modificado contra o Santos. E o nosso ataque, Memphis e Yuri Alberto, tá? Que estão devendo futebol, é verdade, só que eu nem vou culpá-los porque não chegou bola para eles lá no Equador e tomara que aqui seja diferente. Por que o Ramon pode dar uma das suas? Porque ele pode alterar tudo isso e colocar um time reserva pensando numa recuperação do Corinthians na quarta-feira. E se o Ramon Dias fizer isso, ele tem que ser demitido antes de entrar em campo. Ramon, a escalação é 1 hora antes do jogo? Beleza. Na hora que você lê a escalação, se tiver poupando jogadores, você fala, Ramon, tchau. Vai lá o Fabinho Soldado, assume o time lá, pega o treinador interino, do sub-20, do futebol feminino e coloca lá. Melhor do que fazer uma cagada. Então o Ramon Dias não pode aprontar uma das suas e essa informação eu vou te passar amanhã, tá, Fiel? Mas fica aí porque tem muita informação neste vídeo ainda, tá? Vou te passar amanhã no último treino do Corinthians
para trazer essas informações atualizadas para vocês. Então nós esperamos de todo o coração que o Ramon Dias não faça uma das suas cagadas. Pelo amor de Deus, Ramon, amanhã não é dia de poupar. Amanhã é Neoquímica Arena lotada, mais de 50 mil torcedores, torcida em cima, pressão, hora de dar a volta por cima pra gente ir pra final desse Paulistão. Combinado, fiel? O que vocês acham? Vocês estão comigo ou não? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, porque tem muito mais informação para trazer para vocês. Tá vendo? Tá vendo? Nesse canal, fiel, é por isso que eu tenho que pedir aqui humildemente para você deixar o seu like se assim merecer. É uma informação atrás da outra. Que não tem piadinha, o seu tempo é importante, o meu também. A gente não costuma enrolar e já vamos direto ao assunto que você merece aí no conforto de sua casa, atrás do seu celular aí, no conforto aonde você estiver, mas com Deus sempre. Certo, fiel? Então vamos falar aqui sobre notícia boa, né? Até que enfim uma informação boa no Corinthians, que é a possível renovação de Thales Magno, que pode estar próxima, tá, fiel? Houve aí vamos dizer assim, um mal entendido ou até mesmo uma insatisfação do jogador. O jogador estava insatisfeito no Corinthians e teria pedido para sair. A intenção do Thales Magno é aproveitar a sua boa fase em outro time que possa ser titular e se valorizar. Só que houve uma conversa entre Corinthians e Thales Magno. Informação em primeira mão do canal do Corintianeiro, tá? Qual que é, Corintianeiro, essa informação? Thales Magno quer continuar no Corinthians, ele aceita uma renovação com o Corinthians, o que continua pegando ainda é Corinthians e New York City. Porém, o jogador já quer ficar no Corinthians e já não está com essa gana de sair do Corinthians. Houve uma conversa com o jogador também, o jogador entendeu e sabe que vai chegar o seu momento, inclusive entrou lá no Equador e foi melhor do que o Memphis e o Roberto, que fez o jogo o tempo inteiro lá, ele fez em poucos minutos, tá? Mesmo aí não criando grandes chances, mas é um jogador de bastante versatilidade, tá, fiel? Se eu falei errado, vocês me desculpem e me corrigem aí nos comentários. Então, é um jogador que o Corinthians pretende ficar. Só que, prestem atenção nessa informação, que ela é de grande relevância para vocês, tá, fiel? O New York City, ele aceita uma renovação com obrigação de compra. O que é isso, corintianeiro? Vai chegar no final do contrato, o Corinthians é obrigado a pagar os 77 milhões de reais. Então, nos dias de hoje, Corinthians e Thales Magno já está conversado. O que há hoje é uma conversa entre Corinthians e New York City. O Corinthians está aceitando essa obrigação de compra, porém está brigando no valor final de contrato, tá? Hoje o Thales Magno estaria avaliado em 15 milhões de dólares, que dá aproximadamente 77 milhões de reais. O Corinthians está brigando, são nesses números. O Corinthians está tentando abaixar esses números para fazer a renovação com o Thales Magno para pagar no final do ano, tá? Mesmo que caia um pouquinho lá, o Corinthians deve aceitar e deve aí renovar com o Thales Magno com obrigação de compra. Fiel, é um jogador muito novo, é um jogador bastante habilidoso. Eu acredito, cara, eu fico em cima do muro se ele vale ou não vale esses 77 milhões de reais. Eu vou ser bem sincero. Na minha opinião, ele vale menos, tá? Uns 40 milhões de reais seria muito bem pago, mas 70 milhões é muito dinheiro, dá para contratar bastante jogador bom com este valor financeiro que o New York City está pedindo. Só que tudo é negociação. O Corinthians também pode aceitar a obrigação de compra e conseguir dividir esses valores com o New York City. Mas nesse momento o Corinthians briga para diminuir o pedido final pelo Thales Magno e essa renovação pode acontecer a qualquer momento assim que o Corinthians se acertar com o New York City. Então, o desejo do jogador de sair já não existe mais. O que existe é uma negociação entre Corinthians e New York City que pode fechar aí a qualquer momento ou nos próximos dias. Combinado, fiel? Então vamos seguir aqui com a última informação, que é sobre Roberto Firmino. Corintianeiro, por que você está trazendo o Roberto Firmino? Sendo que o Corinthians precisa de zagueiro, precisa de lateral, precisa de uma porrada de peças aí no timão. Fiel, eu volto a repetir o que eu sempre repeti aqui, só que de forma aí resumida para o vídeo não ficar extenso, tá? Essa questão de jogador midiático não parte do Corinthians, tá? Existe um desejo do Corinthians, obviamente, só que a patrocinadora Master já contrata o jogador pensando na exposição da marca via marketing sobre direitos de imagem que o jogador pode representar pelo que ele conquistou no futebol. Então, Roberto Firmino hoje, vindo para o Corinthians, ele vai ganhar repercussão de mídia mundial, diferente de você ir lá e contratar. Vamos supor que o Fabrício Angeleri não estivesse no Corinthians. Ir lá e contratar o Fabrício Angeleri. Não vai ter essa repercussão mundial. Então, é um dinheiro a mais que está fora do contrato, que a patrocinadora Master ajuda a investir para ter um jogador para ganhar visibilidade a mais, tá, fiel? Então, não é questão do Corinthians querer, é questão também do Corinthians, porque se o Corinthians falar não quero,
ela não ajuda, só que faz essa ligação também com o direito de imagem. Então o Corinthians não pode falar, ó, em vez de contratar o Firmino, me dá o dinheiro do Firmino que eu vou pegar aqui 2 laterais, 2 zagueiros. Isso não existe, tá? Porque a empresa também se interessa na divulgação da marca. O que acontece hoje entre Corinthians e Roberto Firmino? O Al-Ahly, que é o time atual do jogador, inclusive ele tem contrato até o meio do ano de 2026 ainda. Só que ele está rescindido o seu contrato porque eles não querem contar com o Roberto Firmino por causa do número de estrangeiros. Eles têm outros planos para o Al-Ahly em contratar jogadores aí estrangeiros, só que lá o número já está no teto, então eles não inscreveram Roberto Firmino nem na liga. Então o Roberto Firmino não está nem inscrito. E aí ele negocia amigavelmente a sua rescisão de contrato aí com o Al-Ahly. Então até o meio do ano agora, fiel, ou ainda bem antes, Roberto Firmino pode ficar livre no mercado. Só que muitas pessoas usam essas informações para aumentar as coisas e esse canal trabalha com verdade e transparência. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é que não existe hoje uma negociação Corinthians e Roberto Firmino, mas pode existir. O Corinthians estava tentando contratar o Pogba, ele pode desistir de Pogba e tentar o Roberto Firmino ter os mesmos moldes que eu expliquei para vocês alguns minutos atrás. Então, pode existir essa negociação entre Corinthians e Roberto Firmino. Uma vez que o jogador está livre no mercado e não existe um contrato vigente para ser quebrado, fica muito mais fácil você negociar os moldes de negociação. E se o Roberto Firmino quiser jogar no Corinthians, o momento é agora. Porque ele já tem 33 anos de idade, ele já está um jogador bastante rodado, com sua vida financeira totalmente feita, então não adianta ele ficar esperando a melhor proposta aqui ou ali. Se for realmente verdade que o Roberto Firmino disse que o seu sonho era jogar no Corinthians, o momento é agora. O momento é agora, com 33 anos de idade. Não adianta querer vir aqui pro Brasil com 35, 36 e querer jogar no Corinthians. Então, se realmente for verdade que o Corinthians é seu time de coração, que o Corinthians é o seu time desde quando ele era garotinho, tem que jogar agora no Corinthians, que é o momento certo em que ele vai estar sem clube. É só ele aceitar e o Corinthians fazer uma proposta também que possa aí dar uma animada no jogador e apresentar um planejamento para o atleta. Fiel, ainda não existe negociação, mas pode existir a qualquer momento. A partir do momento que ele ficar livre no mercado, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que o Corinthians vai negociar com o jogador. Não vou falar para vocês que o Corinthians vai cravar, mas eu tenho certeza que haverá uma negociação, sim, porque ele já demonstrou vontade de encerrar sua carreira no Corinthians. Então, Corinthians pode negociar com o Roberto Firmino ainda esse ano, a partir do momento que ele ficar livre. Estou falando meio do ano, é um prazo limite que a gente dá, tá, fiel? Porque ele não foi inscrito, mas ele pode aí desfazer o seu contrato de forma amigável e ficar livre a qualquer momento. Só que como ele já jogou, ele não entra naquela questão de jogadores que está sem contrato e pode ser contratado. Aí teria que esperar até o meio do ano, tá, fiel? Até chegar o meio do ano, falta 3 meses, chega o meio do ano, aí sim o Corinthians abre a segunda janela e o Corinthians pode realizar sua contratação. Certo, fiel? Está muito bem explicado para vocês, está mastigado as informações para você aí pegar as melhores informações do Timão no conforto da sua casa. Então quero agradecer demais a sua presença, que você possa ter uma ótima tarde com Deus no coração. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!